vamos começar, tá? Então, eu vou retomar esse conteúdo que já foi dado, porque foi um conteúdo que a galera teve muitas dúvidas. Então, por isso que eu vou começar por ele. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Deu para ver que eu estou compartilhando a tela aí? Deu, né? Quando eu abro isso aqui, vocês conseguem ver a apresentação, né? Só para pra eu ter certeza. Todo mundo viu a apresentação? Então, beleza, então. Vamos que vamos, tá? Qualquer dúvida, aí, ó, tem gente entrando até agora. Então, vamos lá. Então, a aula de hoje é sobre potencial elétrico e energia potencial elétrica, tá? É o mesmo tópico. Para começar, gostaria de relembrar com vocês algumas ideias aqui, ó. Por exemplo, se eu tenho essa madeira aqui na horizontal e uma lata em cima, essa lata vai ficar em repouso, né? Está na horizontal, ela não tende a rodar para lado nenhum. Porque nessa madeira que está na horizontal, a lata tem a mesma energia potencial gravitacional. Só que se a gente fazer um plano inclinado com essa rampa, a gente sabe, por experiência do dia a dia, que essa lata ela tende a rolar plano abaixo. Então, ela tende a ocupar posições com menor energia potencial gravitacional. Foi uma coisa que vocês estudaram lá no primeiro ano, né? O que é energia potencial gravitacional? É a energia que o corpo tem quando ele tem uma certa altura em relação a um referencial. Então, quando a gente abandona um corpo, ele sempre tende a cair, porque, primeiro, a gente pode entender que ele está sendo atraído para o centro da Terra, ou que ele está indo ocupar posições onde ele tem uma menor energia potencial gravitacional, né? Então, essa ideia do potencial elétrico, ela vem muito disso, essa ideia de campo, né? Quando a gente discutiu o campo elétrico, eu usei a mesma similaridade. O que eu disse que é o campo elétrico? É uma região em torno de um corpo carregado, né? Da mesma forma que em torno da Terra tem um campo gravitacional, né? Então, é uma região em torno de um objeto que tem massa. No caso, o objeto que tem massa seria a Terra. Só que tem uma pequena diferença. No caso do campo elétrico, né, a gente pode ter uma carga criadora, que é uma carga positiva, né, ou uma carga negativa, né? E aqui no campo gravitacional, quando a gente abandona o corpo, se ele tem massa, ele tende a cair. A gente não abandona o corpo e ele pode até subir, né, dependendo do empuxo, mas em relação ao campo gravitacional, ele sempre é atraído, não tem essa ideia de ser repelido, não. Já quando a gente trabalha com cargas, tem essas duas possibilidades, né? Então, por exemplo, se eu abandonar uma carga negativa em torno de uma carga positiva, ela vai ser atraída, né? E se eu abandonar uma carga positiva, ela vai ser repelida, ela tende a afastar, né, uma da outra. E é por isso que a gente fala o seguinte, ó, isso aqui é uma definição que vai acontecer sempre, ó, o movimento de cargas em campo. Se a carga for positiva, né, ela desloca-se sempre do maior para o menor potencial. Quando a gente definir de novo, né, relembrar o que é potencial e como calcular, vocês vão entender por que ela vai do maior para o menor. E se a carga for negativa, ela se desloca no sentido contrário. Ela sempre vai do menor potencial para o maior potencial. Tá? Então, só com isso aqui a gente já chega a uma conclusão importante, ó. Se a carga negativa ela vai do menor para o maior, pontos mais próximos da carga que está gerando o potencial elétrico, essa carga positiva aqui, ó, tem valores maiores. Então, o potencial, à medida que vai distanciando da carga, ele vai diminuindo. Só com essas afirmações que eu já cheguei nessa conclusão.
né? Então, enfim, vamos seguir. A primeira coisa que se define, né, nesse tópico de potencial elétrico é o trabalho elétrico. E, só para voltar a ver se alguém, não, acho que ninguém entrou, não. Sobre trabalho, o que vocês precisam de relembrar? Que trabalho, em física, tem um significado completamente diferente do dia a dia. Trabalho em física é uma forma de transferir energia. Aí chegou alguém. Trabalho em física é uma forma de transferir energia, sempre de um corpo para outro, tá? Então, quando, por exemplo, eu tenho aqui essas linhas vermelhas aqui, ó, são linhas de campo elétrico. Então, se eu abandono uma carga positiva ou negativa aqui, o que vai acontecer com essa carga? Ela vai se movimentar aqui dentro desse campo. Então, como ela vai sofrer a ação de uma força, que no caso é a força elétrica. Por que essa força elétrica ela existe? Porque nessa região do espaço existe o campo elétrico, que está sendo representado por essas linhas em vermelho. Então, como essa carga ela sofre uma força e ela sofre um deslocamento, tem trabalho, né? Isso é lá do primeiro ano. Tá. Então, como que a gente define o trabalho realizado pela força elétrica? Então, a gente pega a diferença de potencial elétrico, tá? Nós vamos definir daqui a pouquinho o que é esse potencial, isso é muito importante. Mais importante do que o conceito de potencial em si, é o conceito da diferença de potencial, tá? Só um parênteses. Na tomada da casa de vocês sabem que existe uma diferença de potencial de 127 volts, né? Não de 110, como alguns acreditam, é 127. Tá? Alguns anos até era 110, né? Mas as companhias já têm um bom tempo já que adotam aqui em Minas Gerais o 127. Em alguns lugares, 220, né? Algumas casas e algumas empresas, enfim. Mas o padrão é 127. O que significa isso? Quando você encaixa o pino de um aparelho elétrico, existe uma diferença de potencial de 127 volts. E é essa diferença de potencial que vai fazer com que os elétrons se movimentam, né? E faça o aparelho funcionar. Então, a diferença de potencial, ela tem essa importância gigantesca no que a gente vai estudar lá na frente, que é os circuitos elétricos. Porque tendo diferença de potencial, as cargas tendem a se movimentar. Mais ou menos a mesma ideia aqui, ó. Se essa madeira tivesse na horizontal, não teria diferença de potencial, por isso não teria movimento da latinha. Quando a gente inclina ela, existe uma diferença, porque é diferença de altura, né? E ela tende a ocupar posições onde o potencial é menor, tá? Então, é diferença de potencial, então, seria entre o ponto B aqui e o ponto A, vai ser igual ao trabalho que vai ser realizado, porque a força, ela consegue levar a carga do ponto A para o ponto B, tá? Outra coisa importante que dá para relembrar com esse desenho aqui, ó. Como essa carga ela é positiva, a força elétrica, que é essa setinha em azul, vai estar no mesmo sentido do campo elétrico, que a setinha está em vermelho. Se essa carga fosse uma carga negativa, essa força estaria no sentido contrário ao campo. Então, a carga elétrica ela iria movimentar, por exemplo, do ponto B até o ponto A, exatamente no sentido oposto, tá? Então, ela vai para a direita, porque sendo essa carga que foi colocada no campo positiva, vai atuar sobre ela uma força na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico, tá? Então, o trabalho, ele é calculado dessa forma. Eu pego a diferença de potencial entre esses dois pontos, né? E multiplico pelo valor da carga. Vocês conseguem ver isso? Se eu pegar esse Qzinho e mandar para o outro lado, é a mesma coisa de multiplicar a diferença de potencial pela carga. Então, essa é a definição de trabalho num campo elétrico. Então, sempre que eu quiser calcular o trabalho, eu tenho que ter a diferença de potencial e se eu multiplicar essa diferença de potencial pela carga, eu tenho esse trabalho. Ou, se eu tenho o trabalho que foi realizado e dividir por a carga que foi transportada, eu tenho a diferença de potencial. Então, é um caminho meio que contrário. A gente pode ir no sentido ou no sentido contrário, dependendo do exercício, tá? Muito bem. E se o campo for uniforme?
Se o campo for uniforme, então, lembrando, o que é um campo elétrico uniforme? O campo elétrico uniforme é aquele campo, ou aquela região, em que todos os pontos, o valor do campo é o mesmo, a direção do campo é a mesma e o sentido também. Tá? Como a gente forma um campo elétrico uniforme? Bom, aqui eu tenho uma placa, né? Aqui eu tenho uma outra placa, né? E essas placas não estão representadas, mas elas estão carregadas com sinais contrários, tá? E nem precisa de falar as cargas dessas placas, porque nós vimos que o campo elétrico, ele sempre vai da placa ou da carga positiva em direção à carga negativa. Então, o que significa que essa placa da esquerda é uma placa que estaria carregada positivamente, e a placa da direita estaria carregada negativamente, tá? Então, em toda essa região aqui, ó, que não seja nas bordas, o campo elétrico é uniforme, tá? Porque tem o mesmo valor, a mesma direção e o mesmo sentido. Dá para ver aqui que o campo é horizontal e aponta para a direita, e o valor é o mesmo. Então, sendo o campo uniforme, dá para a gente usar essa simplificação. A gente não precisa de usar essa expressão aqui, ó. Dá para calcular o trabalho, a diferença de potencial, apenas multiplicando o valor do campo elétrico, né, pela distância que separa os dois pontos. Então, se eu tiver o valor do módulo aqui, ó, do campo elétrico nessa região, né, e quando eu multiplico o valor do campo elétrico pela distância que separa dois pontos, por exemplo, a distância que separa o ponto A pelo ponto B, pelo ponto B, eu tenho, de novo aqui, o valor da diferença de potencial. E tendo a diferença de potencial, eu consigo calcular o trabalho, tá? Então, espero que isso tenha ficado claro para vocês. E só mais uma observação, que, por exemplo, como que eu chego nessa expressão aqui, ó? Como que eu chego nessa relação? A gente pega essa relação aqui, ó, lembrar que o trabalho, lá do primeiro ano, é força vezes a distância, deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Só que se a gente for olhar aqui no campo uniforme, que é esse caso, a força e o deslocamento são sempre paralelos, né? Ou são paralelos ou são antiparalelos, no caso da carga ser negativa, mas nesse caso, como a força está sempre na mesma direção do deslocamento, o ângulo entre os dois vai ser sempre zero, e o cosseno de zero é sempre 1. Então, ao invés de usar aquela expressão toda, trabalho é igual a força vezes deslocamento, vezes o cosseno, a gente poderia apenas multiplicar a força pelo deslocamento. Só isso. E daí, como eu posso substituir o trabalho por força vezes deslocamento, né? Se a gente fizer isso e lembrar que força elétrica, o campo vezes a carga, a gente acaba cortando a carga de cima com a carga de baixo, e a gente obtém essa expressão aqui, tá? Para quem não entendeu isso que eu acabei de falar, depois faça aí no papel, até como um exercício, né? Substitui esse trabalho aqui por força vezes deslocamento, já que o ângulo é zero e o cosseno de zero é 1. Tá, e no lugar do F de força, você troca pelo E do campo vezes a carga. Carga corta com carga, a gente sai dessa expressão para usar essa, tá? Tá, mas vamos agora à definição de potencial elétrico de carga pontual, ou carga pontual. Para a gente definir o que é carga pontual, gente, ou pontual, que são sinônimos, a gente precisa de retomar um conceito que vocês também já deveriam ter e já viram com certeza, que é a ideia de partícula. Quando vocês estudam lá em cinemática a ideia de partícula, qual que é a ideia que vocês têm? Por exemplo, a gente pega um carro. Esse carro está fazendo uma viagem daqui para São Paulo, né? O comprimento de um carro popular, que deve ser em torno de 4 metros, ele é desprezível
nesse deslocamento, que é em torno de 400 e poucos quilômetros, até mais, não, acho que São Paulo até mais, uns 600 quilômetros, enfim. Mas 4 metros de 600 quilômetros é relevante, né? Agora, se a gente pegar esse mesmo carro e esse carro estiver estacionado numa vaga de garagem, ele ocupa um espaço considerável. Então, na primeira situação, o carro pode ser tratado como uma partícula, e na segunda situação, não. Na segunda situação, ele é considerado como um corpo extenso, tá? Enfim, e essa ideia de carga pontual ou pontual é a mesma coisa. É quando esse corpo que está carregado, ou tem excesso ou falta de cargas, ele tem dimensões desprezíveis em relação às demais envolvidas. Então, por exemplo, se o corpo carregado que a gente está falando é uma bola de futebol, eu estou considerando pontos que estão bem distantes dessa bola, de modo que essa bola tenha um tamanho desprezível. Então, isso que é uma carga pontual, tá? Não precisa de ficar descrevendo isso em todo exercício, mas você tem que saber que sempre que o exercício falar que é uma carga pontual ou pontual, significa que o tamanho dela em relação ao que a gente está olhando é desprezível, é um tamanho desprezível, tá? Então, para calcular o potencial elétrico de um ponto, então, por exemplo, eu tenho aqui um ponto, né? Eu quero calcular o potencial elétrico neste pontinho aqui. O que eu preciso? Eu preciso da carga que está gerando aquele potencial, né? Que é o valor da carga em coulombs, que é esse Q maiúsculo. Eu preciso do meio material que está aqui em volta, que em 97,63% dos casos é ar ou vácuo. Então, esse valor aqui, ó, 9 vezes 9, que é a constante do ar ou do vácuo, tá? E eu preciso da distância. Da distância, esse ponto está da carga que está criando potencial. Só, gente, que o potencial elétrico, diferentemente do campo elétrico, é uma grandeza escalar. Tá, então vamos retomar de novo. Grandeza vetorial, força que a gente estudou, né, na lei de Coulomb, campo elétrico que a gente estudou, são grandezas vetoriais. Então, além do valor, tem a direção e o sentido. Então, quando a gente soma vetores, inclusive eu fiz uma aula de revisão lá no início desse capítulo, eu preciso de levar em consideração a direção e o sentido, né? Então, se tiver na mesma direção e no mesmo sentido, soma. Mesma direção, sentidos contrários, perpendiculares, usa o teorema de Pitágoras e a regra do paralelogramo. E se tiver em direções diferentes, mas que não são perpendiculares, aí a gente pode usar a lei dos cossenos, que é um pouco mais complexa, tá? Então, é isso. Só que o potencial elétrico, não. É uma grandeza escalar. Então, para representar esse potencial elétrico, eu preciso só do valor, com o sinal. Se é positivo, por exemplo, cargas positivas, elas vão gerar potenciais positivos, e cargas negativas vão gerar potenciais negativos. Então, isso é importante demais. Então, o sinal da carga que gera o potencial deve ser considerado no cálculo, tá? Lembrando que carga, para fazer o cálculo, tem que estar sempre em coulombs. Se tiver em microcoulombs, se tiver em nanocoulombs, a gente sempre tem que transformar. E a distância tem que sempre estar em metros. Não pode estar em centímetros, não pode estar em milímetros. Se tiver, antes de fazer o cálculo, nós temos que transformar. Então, se vocês compararem essa fórmula com a fórmula do campo elétrico, elas são muito parecidas. A única diferença é que, além de campo elétrico ser uma grandeza vetorial, como eu já expliquei, para calcular o campo tem um quadrado aqui, ó, é R ao quadrado. O potencial não, é só sobre a distância mesmo, a distância não é ao quadrado. Então, essa é a diferença de um para o outro, né? Se a gente pensar direito, se eu tiver a fórmula do campo, seria K vezes Q sobre R ao quadrado. Então, se eu multiplicar o campo pela distância, por um R aqui em cima, cortaria o R daqui de cima com R quadrado. Então, eu obteria essa fórmula. Então, a gente pode dizer que, se eu tenho um ponto, eu sei qual que é o campo elétrico nesse ponto, o valor do campo elétrico. Se eu pego o campo elétrico e multiplico pela distância, eu tenho o valor do potencial elétrico. Tá? Então, mas isso é uma abstração um pouco maior. Mas, se eu não me engano, tem um exercício do livro de vocês que faz exatamente isso aí.
ele te dá o valor do campo e pede o potencial. Aí você teria que multiplicar o valor do campo pela distância, tá? Então, isso é importante. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Para vocês entenderem como que trabalha com isso, ó. Duas cargas uniformes, ou seja, pontuais, Q1 e Q2, sendo Q1 4 microcoulombs, então esse M de micro, isso significa 10 elevado a menos 6. Toda vez que você quiser passar de microcoulombs para coulombs, você tem que multiplicar por 10 a menos 6, tá? E Q2, que é uma carga negativa, estão fixas no vácuo, né? Como eu disse, 97,63% dos casos, eu já fiz essa contabilização, é vácuo ou ar. Né? Se não for, a gente tem que fazer uma divisão aí, mas separadas de 10 centímetros. Tá? Então, a distância entre a 1 e 2 é 10 centímetros. Considere, o ponto A, passa por Q1 e Q2. O ponto A está a 4 centímetros de Q1 e o ponto B está a 2 centímetros de Q2. Como mostra o esquema. Então, eu tenho a carga 1, carga 2. E aqui eu tenho o ponto A e o ponto B. Tá? Então, esse exercício é bem completo. Tudo que eu já expliquei hoje, a gente vai usar aqui. Ó. Então, a constante, né? 9 vezes 10 a 9 é a constante do aro do vácuo. Não precisam de decorar esse valor, mas vocês vão ver que o tanto que nós vamos utilizar, vocês vão acabar decorando. Então, ele quer o trabalho realizado pelas forças elétricas para deslocar uma carga de 2 microcoulombs de A até B. Então, é o seguinte, eu tenho essas duas cargas, elas geram aqui em torno delas, as duas, um potencial elétrico, tá? Aí eu vou pegar uma carga de 2 microcoulombs, vou colocar ela aqui, e o campo elétrico vai levar essa carga até o ponto B. Aí, o que o exercício quer saber é qual é o trabalho que será realizado. Então, vamos aqui, ó. Para determinar o trabalho, eu tenho que ter o potencial elétrico de um ponto, o potencial elétrico do outro ponto, e quando eu subtraio o valor do potencial dos dois pontos, se eu multiplicar pela carga, eu tenho trabalho. Então, vamos ver o que a gente vai ter que fazer no exercício. Ó. Primeiro, eu tenho que achar o potencial do ponto A. Depois, eu tenho que achar o potencial do ponto B. E depois, se eu tenho a diferença o potencial dos dois, eu faço a diferença e multiplico por essa carga. Só que, como o ponto A ele está próximo dessas duas cargas, né? O que a gente tem que fazer? Eu vou calcular o potencial que a carga 1 cria no ponto A, depois o potencial que a carga 2 cria também no ponto A e somar os dois. Depois, eu calculo o potencial que a carga 1 faz no ponto B, depois o potencial que a carga 2 cria lá no ponto B e somar esses dois valores. Tá? Vamos a isso então. Ó. Então, ó, potencial elétrico do ponto A. Então, primeiro que a carga 1 gera lá. Ó. Então, eu tenho a constante eletrostática, 9 vezes 10 a 9. A carga que está criando, 4 vezes 10 a menos 6. Como ela é positiva, o sinal eu posso omitir. E 10 a menos 6, porque está em microcoulombs, tá? Dividido por 4 vezes 10 a menos 2. Por que 4 vezes 10 a menos 2? Porque a distância do ponto A até a carga 1 é 4 centímetros, né? Ou seja, se é 4 centímetros, eu tenho que passar para metros. Divide-se por 100. E representando isso em notação científica, daria 4 vezes 10 a menos 2. Aí é fazer conta. 9 vezes 4, 36. Somos 10 elevado a 3. Né? Aí vai dividir 36 por 4. E subtrai os expoentes. Cuidado na subtração, né? Sempre reforço isso. Fica 3 menos 2. Então, menos com menos dá mais, fica 3 mais 2, que é 5. Então, o potencial do ponto A, 9 vezes, no ponto A criado pela carga 1, 9 vezes 10 a 5. A unidade de medida de potencial é volts. Agora, o potencial gerado pela carga 2, também no ponto A. Então, vai ser a constante, o valor da carga, agora o sinal a gente tem que considerar, 2 vezes 10 a menos 6, né? E 6 centímetros. Por que é 6 centímetros? Fala no enunciado que a distância entre as duas cargas é 10. Então, se essa carga se o ponto A está a 4 centímetros da carga 1, é óbvio que ele está a 6 centímetros da carga 2. Por isso que é 6, também passado para metros. Então, multiplica 9 por menos 2 é menos 18,
né? Os expoentes a gente soma e depois divide. Menos 18 por 6. Então, vai dar menos 3 vezes 10 elevado a 5, tá? Então, para obter o potencial do ponto A, a gente soma. Como é uma grandeza escalar, é só somar mesmo, tá? Então, vai dar 9 vezes 10 a 5, mais menos 3 vezes 10 a 5, que é 6 vezes 10 a 5, tá? Aí, a gente vai fazer a mesma coisa para o ponto B. Tá? Então, você pega lá a carga, o potencial que a carga 1 gera no ponto B, que é esse aqui, 9 vezes 10 a 9, a carga e a distância, tá? Por que 12 centímetros? Porque daqui é 10 e daqui até aqui é 2, então 12. Tá? E aí fazer os cálculos, né? Só vocês acompanharem aí, depois eu mando esse slide aí para vocês poderem acompanhar com mais calma, mas eu calculei, ó, o potencial do ponto da carga 1 no ponto B, o potencial da carga 2 no ponto B, e depois eu faço a soma dos dois, né? Então, beleza, estão acompanhando aí, né? Então, voltando. Aí, depois que eu tenho esses dois valores, o que eu vou fazer? Depois que eu tenho esses dois valores, ó, eu vou usar a expressão lá do início. Ó. Agora eu tenho a diferença de potencial, que é o potencial total do ponto A, 6 vezes 10 elevado a 5, e o potencial total do ponto B, que é menos 6 vezes 10 elevado a 5. Então, aqui, ó, menos com menos dá mais, né? Então, vai dar 6 vezes 10 a 5 com 6 vezes 10 a 5. Como os expoentes são iguais, a gente soma só os coeficientes, né? Então, retomando aquela primeira aula, a importância dela. Então, dá 2 vezes 10 a 5, tá? E passa a carga que foi movimentada, que é de 2 microcoulombs, 2 vezes 10 a menos 6, multiplicando, né? Então, vai dar 2 vezes 10 a menos 6. Então, agora multiplicar, ó, 12 por 2, 24, 10 a 5 com 10 a menos 6, dá 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1. Gente, só desculpa, porque todo mundo que entra, eu não vou, mesmo que seja atrasado, eu não posso deixar fora da aula, tá? Então, vai dar 10 elevado a menos 1, e andando com a vírgula uma casa aqui, fica 2,4 joules, ó. Então, voltando aqui no enunciado, daria letra D de dado. Então, vocês conseguiram perceber que nesse exercício, eu utilizei todos os conceitos que eu já tinha discutido com vocês, né? Então, assim, espero que vocês tenham compreendido bem, tá? E uma esfera carregada, eu até coloquei, depois que eu montei o slide, eu vi que a gente vai ainda ter tempo para discutir isso aqui com mais calma, tá? Então, eu vou pular esse tópico, na semana que vem a gente retoma, tá? Vamos aqui preocupar com superfícies equipotenciais, que é mais importante. Tem alguns exercícios sobre isso lá no livro. O que são superfícies equipotenciais? Então, essa palavra equi, ó, vem do grego, significa o mesmo. Tanto em matemática que vocês calculam, vocês têm 3 pontos, e fala que um desses pontos está equidistante dos outros dois. Então, se está equidistante, seria que está à mesma distância. Então, equipotenciais significam que tem o mesmo potencial, tá? Vocês precisam de entender duas superfícies importantes, tá? Que as superfícies que vão ser geradas por cargas pontuais e as superfícies que são geradas no campo uniforme. Tá? Se a gente voltar aqui na fórmula, bom, a constante depende do meio, então não vai mudar. A carga que cria também não muda. Então, o que vai mudar de um ponto para outro? A distância. Então, se a gente pegar todos os pontos que estão à mesma distância da carga possuem o mesmo potencial. Então, repetindo, se o K não muda, se o Q não muda, a única coisa que pode mudar é o R, e o R é a distância do ponto até a carga. Ou seja, todos os pontos que estão à mesma distância possuem o mesmo potencial. Então, se a gente criar na superfície... Professor. Oi. Seu slide parou de passar para a gente. Oi? O seu slide parou de passar.
Tipo assim, não tá aparecendo na tela, tá travada. Deixa eu sair aqui. A apresentação parou? Não, a apresentação tá normal. O Não, peraí. que a gente não consegue ver é o seu slide. Deixa eu voltar aqui pro chat, que tá ficando muito embolado, não tô conseguindo escutar. Esta. Escreve no chat que eu não tô conseguindo escutar. Parou? Entendi. Mas isso desde o início ou de agora? Ah, tá. Deixa eu voltar aqui então. Deixa eu abrir aqui de novo. Sempre me falem. Voltou? Ah, que beleza. É porque deve ter fechado aqui por algum motivo que eu não sei. Sempre que acontecer alguma coisa, vocês ponderem, tá? Então tá, vamos voltar aqui, ó. Então estávamos aqui. Então, vejam bem. O que são essas superfícies que têm o mesmo potencial? Então, se a carga for pontual, é como eu acabei de discutir com vocês, são pontos que estão à mesma distância do centro. Então, no papel, gente, no plano, esses pontos vão formar uma circunferência, né? Só que aqui, nós não estamos só no plano, a gente está no espaço, né? Ou seja, esses pontos, eles não formam apenas esses círculos aqui, ó. Isso é muito importante que vocês entendam. Esses pontos, ó, no plano é uma circunferência, mas no espaço é uma casca esférica. Então, por exemplo, se eu usar a bola de futebol de novo, se a carga que cria o potencial está lá no centro da bola, né, o couro da bola seria uma dessas superfícies aqui. Você tem aquela casca esférica que está em torno do objeto carregado. Então, espero que isso tenha ficado claro para vocês. Ó. Então, sempre que for uma carga pontual, as superfícies equipotenciais são cascas. São cascas esféricas que estão à mesma distância da carga que cria. Então, todos esses pontos aqui, ó, todas essas esferas, que no plano são circunferências, eu espero que vocês tenham entendido isso, têm o mesmo potencial. Tá? E se for o campo uniforme, as superfícies são planos paralelos às placas. Então, no plano aqui está uma reta, só que no espaço seria uma folha. Por exemplo, se eu tenho duas folhas aqui, ó, duas folhas que criam, por exemplo, potencial. Então, se eu tiver várias outras folhas aqui, ó, vários outros planos, esses planos representam superfícies potenciais no campo uniforme, tá? E se as cargas forem em uma distribuição diferente, por exemplo, uma pessoa carregada? Então, repara, a configuração de superfícies potenciais vão ser bem complexas, tá? As mais simples são essas duas, carga pontual e campo uniforme. Agora, se o corpo tem carga diferente, então essas superfícies vão ser diferentes. Quais são as superfícies potenciais? São essas mostradas aqui, tá vendo? Mais 400, mais 300, mais 200, mais 100, enfim. E aqui eu tenho o campo uniforme, como essas setinhas em vermelho, elas são paralelas, essas placas aqui, ó, são superfícies que têm o mesmo potencial, tá? E 3 coisas importantes que vocês precisam saber. As linhas de campo são sempre perpendiculares a essas superfícies em todos os pontos. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, essa linha de campo elétrico, que como essa partícula é positiva, elas se afastam da carga, em todos os pontos que a gente pegar, ela faz um ângulo de 90 graus com a superfície equipotencial. Isso é uma característica. Então, entre as linhas de campo
e a superfície equipotencial, existe um ângulo de 90 graus, elas são perpendiculares. Aqui também, ó, as setinhas em vermelho representam o campo. Essa setinha pontilhada representa a superfície equipotencial, então forma aqui um ângulo de 90 graus, ó, em todos os pontos, tá? Segunda característica, quando a carga se move entre duas superfícies equipotenciais, o trabalho exercido pela força independe da trajetória. A gente tem muito exercício que cobra isso. Então, por exemplo, se eu pego uma carga nesse pontinho aqui, ó, e levo essa carga para esse pontinho aqui, o trabalho que o campo elétrico vai realizar vai ser o mesmo, independente se essa partícula foi em linha reta, se ela foi seguindo uma curva, se ela veio aqui para depois chegar aqui, independente da trajetória descrita pela carga, o trabalho só depende da diferença de potencial essas duas, tá? Talvez vocês não lembrem disso, mas a mesma coisa acontece no campo gravitacional. O trabalho realizado pela força-peso depende só dos dois pontos que o objeto está escrevendo. Então, não importa o caminho que esse objeto trace, o trabalho exercido pela força elétrica vai ser sempre o mesmo, porque a força elétrica e a força-peso são forças conservativas, tá? E a última coisa, quando uma carga se desloca ao longo de uma superfície equipotencial, o trabalho é nulo. Então, tem vários exercícios também que gostam de fazer essa pegadinha. Então, por exemplo, se eu pego uma carga aqui, ó, nessa superfície, e trago ela para cá, ou seja, ela se movimentou, mas ela continuou em cima da mesma superfície. Então, o trabalho é nulo, já que o trabalho depende da diferença de potencial e a partícula continua no mesmo potencial, não tem trabalho. Tá? Então, isso é uma pegadinha muito grande que os exercícios gostam de cobrar. Primeiro, é que o trabalho não depende da trajetória, né? Depende só dessa diferença, e dentro da mesma superfície, se uma carga se movimentar, o trabalho ele não existe. Por exemplo, aqui no campo uniforme, se eu pego uma partícula aqui, ó, e trago ela para cá, ela continua em cima da mesma superfície, então não tem trabalho, tá? E para a gente finalizar, aqui, ó, exercício sobre isso, ó. Na figura, as letras tracejadas representam superfícies potenciais. Está na página 60 do livro de vocês, esse exercício. E 1, 2, 3, 4 e 5 representam possíveis trajetórias de uma partícula de carga Q, positiva, realizada entre os pontos dessas superfícies, por um agente externo que realiza o trabalho mínimo. A trajetória que o trabalho é maior em módulo é. Então, são superfícies equipotenciais, né? Então, ó, o primeiro caminho, ele vai dessa segunda superfície para a terceira. A segunda trajetória, a carga descreveu aqui, mas ela saiu de uma superfície e voltou para a mesma, então não tem trabalho. A terceira, ela saiu daqui e veio para a mesma superfície, então também não tem trabalho. O quarto sai daqui e vem para a segunda, então ele vem da segunda para a terceira. E o quinto, ele vai da primeira superfície equipotencial para a terceira, então ele tem o maior salto. Então, nesse caso, o trabalho seria o maior. Seria o letra E, tá? Porque ele vai de uma para a segunda externa. Então, ele vai deslocar num potencial maior. Então, o trabalho também vai ser maior, tá? E, para finalizar a nossa aula de hoje, energia potencial elétrica. Gente, é a mesma ideia de energia potencial gravitacional. Tem uma fórmula, né? Parece que até desapareceu aqui. Depois eu conserto no slide que eu vou mandar para vocês. Mas, para calcular essa energia potencial elétrica, da mesma forma que o potencial elétrico tem relação com o campo, como que a gente fez? A gente multiplicou o campo pela distância. Aí corta um R com R de baixo, do campo para o potencial, tira o quadrado lá da expressão. E para calcular a energia potencial elétrica, a gente faz a mesma relação com a força, com a lei de Coulomb. Qual que é a lei de Coulomb? Constante, vezes a carga das duas partículas envolvidas, pela distância que separa elas ao quadrado. Então, se a gente multiplica essa força pela distância, corta a distância com o quadrado, sobra só a distância embaixo. É assim que a gente calcula a energia potencial entre dois corpos que têm cargas, tá? É a mesma expressão da lei de Coulomb, com a diferença que não tem o quadrado, tá? E por que a gente precisa de fazer isso? Por exemplo, se a gente pegar um objeto no campo gravitacional e abandonar, ele não tende Agora eu estou tirando de propósito, tá?
Então, quando a gente pega e solta esse corpo, ele tende a cair. Então, ele não pode se mover do nada. Então, como ele vai cair, ele tem uma energia que a gente chama de energia potencial gravitacional, que a gente calcula como é mgh. E quando eu tenho duas cargas, vamos supor que eu tenho duas cargas positivas, seguro elas aqui uma próxima da outra, né? Enquanto eu estiver segurando, elas vão ficar aqui, uma próxima da outra, né? Se eu soltar, elas não tendem a se afastar, porque as duas são positivas. Então, se elas se afastam, tem que ter alguma energia por trás ali. E essa energia que elas adquirem depois de ser abandonadas, que é energia cinética, vem da energia potencial elétrica, que a gente calcula assim, K vezes a carga das duas, né, dividido pela distância que separa as duas. É da mesma forma que calcula a energia potencial gravitacional, tá? Bom, então é isso. Eu não... Vocês não escreveram muita coisa aqui no site, não. Não vou me alongar, tá? A gente já extrapolou o que eu tinha preparado. Gostaria de abrir agora para dúvidas. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Ou escreva aí no site, ou abra o microfone e tire essa dúvida aí. Ó. Nada, Isabela. Fazer meu trabalho. Mal e porcamente, mas tô... Então, respondendo a dúvida da Renata aqui, ó. Professor, a fórmula para calcular o potencial elétrico de um campo uniforme é a mesma para calcular de uma carga fixa? Então, Isabela, na verdade, o campo elétrico, às vezes a gente não vai calcular o potencial daquele ponto, a gente vai calcular a diferença que tem entre dois pontos. Que nem eu mostrei aqui na apresentação, que para calcular a diferença entre os dois pontos, você multiplica o campo elétrico pela distância, né? E o que vai ser importante vai ser a diferença e não o potencial daquele ponto em si. Ok? A Manuel chegando. Oi, Manuel, novato, chegando atrasado. Professor, pode me explicar a questão 4 da página 40. Knowledge, eu nem sei qual que é a questão 4 da página 40. Me manda essa dúvida aí lá no Instagram, que eu consigo resolver essa questão depois com vocês. Com relação à aula, tem mais alguma questão? Professor, você está me escutando direito? Deixa eu ver. Pode falar. A fórmula ficaria força vezes a constante, as cargas em módulo multiplicada, aí, ao invés de o raio ao quadrado, seria R só. Isso mesmo. Essa é a diferença. Ao invés da distância estar ao quadrado, seria só a distância. E uma outra coisa que, ao invés de ser uma grandeza vetorial, que Leite-Coulomb é uma grandeza vetorial porque é força, quando você calcula energia, é uma grandeza escalar de novo. Então, isso mesmo, a distância não está ao quadrado e é uma grandeza escalar. Mais alguma? Eu consigo acessar a questão, pelo menos para a Letícia não ficar sem resposta. Só um minutinho que no celular o aplicativo geralmente ele é mais rápido. Vou colocar aqui. Porque esse livro, o livro 10, eu não cheguei a pegar ele na escola, não. Do ano passado eu não tenho ele mais, não. Então, a questão 4 da página 40. Página 40. Então, Letícia, ó, já que não tem... Já te respondo, hein, Antônio? Só respondendo a questão da Letícia, a questão 4 tem um campo uniforme, né? Falando da distância
entre o ponto A, tem três superfícies equipotenciais, e aí ele pede o trabalho, que a carga vai ser do ponto A para o ponto B, se eu não me engano. Então, o que você vai fazer para fazer o exercício? Você vai lembrar que o trabalho é calculado pela força vezes a distância. Só que força elétrica, a gente pode calcular sempre multiplicando o campo vezes a carga, tá? Então, você vai multiplicar isso. Você vai pegar a carga que ele deu, que é 2 vezes 10 a menos 6, vezes o valor do campo, que também foi dado, que é 5 volts por metro, vezes a distância, que separa esses dois pontos, que no caso aqui vai ser 4 metros. Tá? Só multiplicar esses três, a questão número 4. Mas respondendo a Laís, vou fazer um vídeo de correção desses exercícios, né? Apesar que lá no SPE tem, mas eu faço sim. E respondendo ao Antônio, né, qual a diferença de amperes, volts e watts? Então, o Antônio, volts é unidade de medida de potencial elétrico ou de diferença de potencial, tá? Amperes, a gente ainda nem começou a estudar, mas a gente fará isso daqui a algumas aulas, é a unidade de medida de corrente elétrica. Então, ainda, né, apesar de que vocês já viram isso em química, mas é a unidade de medida de corrente elétrica, mas em física, a gente ainda não entrou nisso não, é cenas para os próximos capítulos. E o watts é a unidade de medida de energia não, na verdade, de potência. Então, por exemplo, se a gente fala que um chuveiro, que é o vilão das residências aí, ele tem 5.000 watts, significa que quando ele está em funcionamento, ele vai gastar 5.000, vai consumir 5.000 joules, que é energia, por segundo. Então, é isso aí. Esse Giovana, é o que a gente fala de diferença de potencial, tá? E é a fórmula que eu expliquei lá na aula. Delta S é a distância. Então, é porque no livro está um pouco diferente das que eu uso. Mas é o trabalho, é a carga, vezes a diferença de potencial. É a mesma fórmula que eu apresentei no primeiro slide, se você passar o quê? Multiplicando. E aí, quando o campo for uniforme, isso aqui é a mesma coisa que força vezes a distância. Só que a força elétrica, ela pode ser calculada como o campo vezes a carga. Por isso que você chega nessa expressão. Então, esse delta S aqui, na verdade, é a distância. Tá? Ô, galera, então, vou encerrar por aqui, porque foi o estabelecido, tá? Então, reforçando, né? Quem ainda não tem Instagram ou ainda não me segue, eu sugiro que faça lá, me siga o meu perfil lá, Prof. Marcos Alberto, ou mandem pelo Positivo On, ou mandem por e-mail, tá? Aproveitem isso, tem poucos alunos ainda mandando as dúvidas, enfim, eu estou à disposição e sigo à disposição. Então, espero que vocês tenham entendido, se não tiverem entendido, podem mandar as perguntas, tá? Forte abraço, nas próximas semanas eu marco mais aí. Até mais.